História, sexto ano, primeiras civilizações. Primeiras aldeias, primeira cidade. As descobertas feitas na pré-história foram fundamentais para a centralização dos grupos humanos, ou seja, para a fixação deles por mais tempo em certos locais, e para o desenvolvimento das primeiras aldeias. A organização social das comunidades tornou-se lentamente, originando as primeiras cidades. Em algumas aldeias, grupos de pessoas foram assumindo comando político, atribuindo determinadas funções a moradores. Espreitavam relações comerciais com aldeias mais distantes, organizando a defesa da comunidade, etc. Desse modo, alguns indivíduos passaram a ter poder em relação aos demais. Quando um povoamento se juntava a outro por meio de alianças ou de guerras, originava-se uma cidade maior. Em vários casos, o líder do grupo passava a cobrar tributos dos demais. Essa transformação demorou milhares de anos para se consolidar. Primeiras civilizações. As civilizações apresentavam grupos sociais distintos. A maior parte da população era constituída de agricultores e camponeses. Havia também os saqueadores, a elite política, uma elite letrada, artistas e guerreiros. Geralmente não era possível mudar de atividade, função ou grupo social. Com isso, a desigualdade social já era presente nesses grupos. As primeiras civilizações surgiram em diferentes pontos do mundo, na Mesopotâmia, no Egito, na Índia e na China. O fato em comum é que todas elas se organizavam ao redor de importantes rios. Crescente fértil. Essa região, que abriga o Egito e a Mesopotâmia, é conhecida como Crescente Fértil. Ela se situa entre o norte da África e parte da Ásia, como você pode observar no mapa a seguir. Nessa região, as margens banhadas pelos rios Tigre, Eufrates e Nilo eram férteis, favorecendo a agricultura. No caso do Nilo, que corre em uma região desértica no meio do Egito, era necessário garantir o controle da água o ano todo para possibilitar a prática agrícola. No caso dos rios Tigre e Eufrates, suas cheias eram imprevisíveis e muitas vezes violentas, destruindo tudo ao seu redor. Dessa forma, os povos que se estabeleceram perto desses rios tiveram que aprender a lidar com os problemas que a natureza impunha e organizar trabalhos como a construção de canais, diques, reservatórios. Esses esforços resultaram em fartas colheitas, favorecidas pelo solo fértil e na expansão da criação de animais. O segundo documento do texto contradiz a visão de Heródoto. O autor desperta que o desenvolvimento egípcio não foi um milagre, foi resultado da ação humana sobre o meio. Com base na leitura deste documento, entendemos que o autor Heródoto entendeu que o Nilo por si só possibilitou o estabelecimento e o desenvolvimento dos egípcios. Mesopotâmia. Historicamente, antigas áreas situadas entre o rio Tigre e Eufrates ficaram conhecidas como Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Organização econômica. A organização econômica de uma civilização diz respeito às formas que ela adota para suprir suas necessidades básicas, como a alimentação.
No caso dos povos mesopotâmicos, essa organização baseava-se principalmente na agricultura, realizada nas proximidades dos rios. Para isso, eles desenvolveram técnicas de agricultura e métodos de irrigação dos solos, de modo a aproveitar ainda mais a fertilidade das terras nas encostas dos rios. Além do cultivo de cereais, principalmente trigo, cevada e centeio, havia criações de animais, como bois, carneiros, burros e gansos. O gado bovino fornecia carne e leite e servia como meio de transporte e tração do arado. Mesopotâmia, organização social e política. A sociedade era composta por dois grupos principais, o grupo de pessoas livres e os dos escravos. Política. As cidades estavam pertencendo a um deus, representado pelo rei. A autoridade do rei estendia-se a todas as cidades e estados. O rei era auxiliado por sacerdotes, funcionários e ministros. Os sumérios habitavam o sul da Mesopotâmia, região favorecida pelas enchentes periódicas dos rios Tigre e Eufrates. Eles desenvolveram a escrita e foram responsáveis pela invenção da roda. Babilônios. Os amoritas, povos semita original do deserto da Arábia, estavam entre os invasores que puseram fim ao domínio acadiano. A cidade da Babilônia foi a nova sede do poder. Hammurabi foi o responsável pela organização de um código de leis conhecido como Código de Hammurabi. Esse código reunia vários preceitos e costumes dos sumérios, transformados em leis. Estabeleceu punições bastante severas, porém elas variavam de acordo com a posição social da vítima ou do infrator. Assírios, espírito guerreiro. Os carros de combate e cavaleiros eram os elementos ofensivos do exército assírio. A ação do exército assírio ficou marcada pela violência com que travava suas guerras. Grande expansão do território. Essa enorme extensão tornou-se um problema para o rei assírio. As cidades assírias foram conquistadas pelos babilônios. Vamos falar mais um pouquinho sobre a escrita dos povos mesopotâmicos. Eles eram sinais que representavam um som ou uma ideia. Cada sinal gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de fime tinha forma de cuia. Recebeu o nome de cuneiforme por isso, porque tinha a forma de uma cuia. Para os povos mesopotâmicos, a lua e o sol e as estrelas eram considerados meios de comunicação com os deuses. Esse povo se destacou no estudo dos movimentos dos astros, elaborando mapas celestes. Esse conhecimento possibilitou criações de um calendário. Nele, o ano foi dividido em 12 meses lunares. As observações das fases da lua levaram à divisão da semana em 7 dias. A necessidade de medir e demarcar as terras após as enchentes levou os mesopotâmicos a produzirem avanços nos conhecimentos matemáticos. Organização religiosa. Nas sociedades mesopotâmicas, a religião era muito importante. Os povos eram polistetas, isto é, cultuavam um grande número de deuses, representavam as forças da natureza e os astros. As divindades tinham características humanas, como sentimentos, defeitos e qualidades. Os templos eram considerados a casa dos deuses.
A população fazia rituais nesses locais, como oferendas e sacrifícios. Mesmo com tamanha importância dada à religião, os mesopotâmicos não acreditavam em vida após a morte. Eles desenvolveram um sistema de peso e medida, organizaram tabelas para facilitar os cálculos e construíram relógios de sol e água. Egito Antigo. A civilização egípcia foi uma das mais importantes do Crescente Fértil. Seu território ocupava o norte-nordeste do continente africano. Eles se desenvolveram nas proximidades do rio Nilo, na qual, em decorrência das cheias anuais, tinham margens muito férteis. Sociedade egípcia surgiu entre 700 anos antes de Cristo e 3.000 anos antes de Cristo, quando diversas aldeias de agricultores e criadores de gado cresceram e deram origem aos clãs conhecidos como nomos, que viviam sob a autoridade de um governante chamado de monarca. No início, esses clãs eram independentes, mas compravam entre si para resolver os problemas em comum. A sociedade no Egito. O faraó concentra todos os poderes administrativos, militares e religiosos. Os nobres, os administradores das províncias ou comandantes do exército. Escribas eram os funcionários da administração do Estado. Funções: cobrar impostos, fiscalização, organização de leis. Os artesãos eram os barbeiros, ourives, tecelões. Os felas eram os camponeses e os escravos eram os prisioneiros de guerra. O faraó era considerado um deus vivo. Ele era o chefe religioso e o líder político da sociedade egípcia. Por esse motivo, o sistema de governo que prevaleceu no Egito foi chamado de teocracia, palavra que significa governo de Deus. Nesse sistema político, os governantes são considerados representantes dos deuses ou a própria encarnação de uma divindade. Na maior parte da história do Egito Antigo, os nomos estiveram unidos sobre o governo dos faraós. De acordo com essas informações, respondam às atividades das páginas 35, 40, 41 e 43. Realizem também as atividades do livro de reforço, da página 35 até a página 37.